Por que os cristãos são tão caretas quando se trata de relacionamento? Muitas pessoas não entendem por que quando se trata de relacionamento amoroso, namoro, casamento, os cristãos são tão diferentes. É tão mais complicado, é tudo tão mais difícil, não pode ter sexo antes do casamento, um namoro só onde a pessoa se conhece como amigo, não é aquela coisa de toque, tem um relacionamento, um compromisso, mas beijo mesmo só no altar. Enquanto outros não são tão radicais assim, beijam, tem um namoro normal, mas muitos que não são cristãos, que não frequentam uma igreja, não entendem por que nós cristãos que frequentamos uma igreja agimos e pensamos dessa forma. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Aqui Deus deixa claro uma coisa: quando eles se tornam uma só carne, é através do casamento. E o casamento, para Deus, na visão de Deus, ele acontece da seguinte forma: o casamento civil, diante do casamento abençoado por um líder espiritual, seja um pastor, padre, algum líder espiritual que una aquelas pessoas diante de Deus. E após o sexo, através da relação sexual, esse ato é consumado, porque há uma ligação de almas, e isso não é uma coisa que nós cristãos falamos, acreditamos apenas, é uma coisa comprovada cientificamente. Se você fizer algumas pesquisas, você vai ver que quando, através da relação sexual, acontecem coisas no nosso corpo mesmo que acaba deixando marcas na vida de outra pessoa. Então, é um compromisso, é como a Bíblia fala, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Só que a Bíblia é muito clara: o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, não às suas mulheres. É uma única pessoa. O casamento é um homem e uma mulher. Deus não quer que a gente saia por aí ficando com todo mundo, se relacionando com todo mundo. Ele quer que a gente encontre uma pessoa, constitua uma família com aquela pessoa e se multiplique. Essa é a vontade de Deus. Isso é uma família diante de Deus. Por que a gente não pode sair por aí se relacionando com qualquer pessoa só porque a gente tem um sentimento, a gente sente uma atração, ou porque enquanto a gente não encontra a pessoa certa, a gente se diverte com as erradas? Isso é muito óbvio. Deus não proíbe, ele alerta. Se ele fala que esse é o melhor caminho pra gente, é porque ele sabe de tudo que pode acontecer, de todos os riscos que podem ocorrer. Primeiro, quanto mais pessoas você se relaciona, mais as chances de você quebrar a cara, de você se machucar e de aquela pessoa deixar marcas na sua vida, assim como de você deixar marca na vida daquela pessoa. E quando a gente começa a gostar de uma pessoa, quando a gente tem um sentimento por alguém e aquilo vai sendo alimentado, aquilo vai se fortalecendo e de repente termina por algum motivo, aquilo destrói, muitas vezes destrói a gente por dentro. Causa divisão, porque muitas vezes as pessoas se afastam, ficam com raiva uma da outra. Uma frase que é muito conhecida é que ex-bom é ex-morto. Não é isso que Deus deseja para a nossa vida. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Deus não quer que a gente deseje a morte de uma pessoa. Deus não quer que a gente fale isso nem de brincadeira. Então, esse é um dos motivos pelo qual não é saudável você sair por aí se envolvendo com várias pessoas.
ou com qualquer pessoa que você sente algum tipo de atração ou que você tem algum tipo de sentimento. E o sexo antes do casamento, o que isso pode interferir? Muitas coisas. Dizem que sexo seguro mesmo só depois do casamento, e isso é uma verdade, porque se você tiver relações antes do casamento, primeiro, você pode ser que aquela pessoa com quem você está se relacionando não seja a pessoa com quem você vai se casar. E aí você vai encontrar uma outra pessoa, vai ter relações sexuais com aquela outra pessoa, e aquela também não é a pessoa com quem você vai se casar, e você vai ficando nesse ciclo vicioso. Quando você vê, você já se relacionou com várias pessoas e não casou com nenhuma delas. Aquilo, emocionalmente, acaba com a pessoa. Vamos supor que um homem que teve relações com várias mulheres, muitas mesmo, que ele não consegue nem contar, não tem nem ideia de quantas, e relações de tudo quanto é tipo. Ele casa com uma mulher que é virgem ou que só teve menos de 10 relacionamentos com quem ela teve relações. Ele se casa com aquela mulher que é inexperiente e ele já teve todos os tipos de experiências possíveis, já provou de tudo. E ele se casa com uma mulher que é muito inexperiente, que não conhece nada, né, nesse sentido. E nós, como seres humanos, nós fazemos comparações. É a mesma coisa com a comida. Você está acostumado a comer uma comida boa, sensacional, que só sua mãe sabe fazer. Durante anos você acostumou a comer a comida da sua mãe. De repente você se casa com uma mulher que não sabe cozinhar nada. Até ela aprender a cozinhar e pegar a prática, vai levar tempo. Enquanto isso, você vai comer uma comida que para você não é tão boa, você tem que suportar. Às vezes é uma comida péssima comparada à comida que você comia, da sua mãe. E aquilo, às vezes, pode causar um grande problema no relacionamento. E a mesma coisa com relação ao sexo. Se o cara já provou de tudo, ele vai casar com uma mulher que não consegue satisfazer ele totalmente naquilo que ele quer. Por quê? Porque ela não conhece, ela é inexperiente no assunto. Então aquilo vai interferir. Às vezes ele vai estar com ela, mas ele vai lembrar do que tal mulher fazia com ele e ele gostava. Às vezes ele vai sentir falta daquilo e às vezes aquela pessoa com quem ele tá nunca vai ser capaz de dar aquilo que ele tinha antes, quando ele teve as outras relações dele. Aquela pessoa nunca vai ser capaz de satisfazer ele do mesmo jeito. E aquilo vai ficar dentro dele e também pode causar um grande problema no relacionamento. Pode esfriar, pode ter muitos problemas. Pode até acabar levando ao divórcio, dependendo do nível da situação. Então esse é mais um dos motivos. Outro, gravidez indesejada. Às vezes os dois até querem se casar, mas não estão prontos para levar uma vida de casados. Às vezes eles não têm condições financeiras. E de repente um filho vai prejudicar muito. Às vezes eles são imaturos, não têm condições também, nem psicológicas de cuidar de um filho. E todas essas coisas vão interferir no relacionamento. Então, esses são alguns motivos, mas existem milhares de motivos pelo qual não é bom você sair por aí se relacionando com qualquer pessoa que você sente vontade e muito menos fazer sexo antes do casamento. Não é porque nós somos caretas, porque nós somos chatos, porque não sabemos aproveitar aquilo que a vida tem de melhor, não é nada disso. Pelo contrário, isso é sabedoria. A gente prefere abrir mão de uma coisa que é boa agora, que satisfaz somente o momento, para ter o melhor depois, do que sair por aí correndo uma série de riscos. É muito ruim você viver inseguro o tempo todo. É muito ruim você conhecer alguém, se interessar, sair com a pessoa, criar expectativas
e de repente ela sumir, de repente ela perdeu o interesse, de repente vocês descobrirem que alguma coisa entre vocês não dá certo, mas aí já é tarde demais porque um dos dois ou os dois já tem um sentimento e aí você tem que passar por todo aquele processo de se limpar daquele sentimento, chorar, sofrer, perder a esperança até você encontrar uma outra pessoa por quem você se interesse. Aí você já começa a ficar com aquele medo de se machucar e aí fica também nesse ciclo vicioso. Aí você vê que não é aquela pessoa, acontece a mesma coisa e por aí vai. Então a gente não pode se entregar para qualquer pessoa, a gente não pode entregar o nosso coração, os nossos sentimentos para qualquer pessoa. Por isso que é muito importante, antes de qualquer tipo de relacionamento, a amizade. Porque através da amizade primeiro você conhece aquela pessoa, mesmo que você já esteja interessado, mesmo que os dois saibam do interesse, mesmo que os dois conversem sobre isso e deixem claro que gostam um do outro. A amizade, só a amizade antes do namoro, é muito importante, porque vocês não vão passar o tempo todo se beijando, dando carinho e aquela coisa toda de casal. Esse tempo que vocês estariam fazendo isso, e que é algo muito forte, que quando a gente tá com uma pessoa que a gente gosta, a gente quer dar carinho, a gente quer beijar, abraçar, a gente quer fazer tudo. A gente quer estar junto o tempo inteiro e aquela coisa toda. Não tem, é incontrolável, não tem como falar que vocês vão estar junto e não vão fazer nada disso. É difícil, é muito difícil. Mas quando vocês passam a maior parte do tempo conversando, trocando ideias, passando por várias situações juntos, mas como amigos mesmo, mais conversando do que trocando carinhos, você conhece a pessoa de verdade, você começa a passar tempo com ela e você começa a conhecer ela de verdade. E aí, quando você decide entrar num relacionamento com aquela pessoa de verdade, você sabe com quem você está lidando, você já conheceu a pessoa. Se nesse tempo de amizade você vê algo aí que não vai dar certo num possível relacionamento, você já sai fora. E aí o sentimento ainda vai estar, talvez ainda nem tenha sentimento ou não seja tão forte assim, mas quando você começa a trocar carícias, você começa a se envolver nesse sentido, antes de conhecer a pessoa como amigo, antes de ter uma amizade, já fica difícil, que envolve sentimento. Você não consegue esquecer o beijo da pessoa, o abraço, o toque, aquilo tudo deixa a gente muito assim à flor da pele, a gente não consegue pensar, raciocinar. Às vezes aquela pessoa vai te levar para a ruína, mas o beijo dela, nossa, você não consegue tirar da cabeça, aquele abraço. Você só deseja estar o tempo todo nos braços daquela pessoa, mas aquela pessoa você sabe que vai te levar para a ruína, por algum motivo. Só que você não consegue tirar aquele sentimento de você. Então, por isso que é importante, antes de todo esse negócio de toque físico, de relacionamento, você ter uma amizade com a pessoa. É a amizade que vai te mostrar aquilo que você precisa. E claro, sempre você buscando saber a opinião de Deus a respeito daquilo. Porque um relacionamento que te afasta de Deus, dos princípios que você tem, não é bom para sua vida. E quando você deve começar um relacionamento? Bom, ninguém vai saber se aquela pessoa é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida logo no primeiro dia que conhece. Às vezes você pode até ter uma impressão e aquilo acontecer, mas isso é muito difícil. Mas quando você conhece uma pessoa, é importante que você já olhe no futuro. Aquela pessoa é uma pessoa com quem você talvez um dia se casaria? Ou é uma pessoa que você viu algo ou algumas coisas ou princípios, não sei, que você não quer para sua vida? Por exemplo, você é cristão e a outra pessoa é ateu. Então você acredita em Deus, você serve a Deus, você passa dia e noite na igreja, e a outra pessoa que você está completamente apaixonado
é ateu, odeia Deus, aliás, odeia tudo relacionado a Deus, porque ele não acredita em Deus e ele não suporta ouvir esse nome. Como que você vai ser feliz com uma pessoa assim do seu lado? Ela pode ter muitas coisas boas, pode ter um bom caráter, mas ela vai te afastar de Deus, porque você acha que quando você estiver casada e você quiser ir, por exemplo, num culto de casais que vai ter na sua igreja, você acha que aquela pessoa vai com você? Claro que não. Ela não tem a mesma crença que você, ela não tem os mesmos princípios. Você tem temor a Deus, você não mente, pelo menos você se esforça, não faz nada assim que você sabe que entristece o coração de Deus, e aquela pessoa faz tudo que Deus odeia, que Deus abomina. Aquilo não vai ser bom pra você. Então são coisas que a gente já vê logo de cara, não precisa de tempo, não é questão de você julgar a pessoa, tem coisas que a gente consegue enxergar logo de cara. Então, pra finalizar, como que a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai se casar? Como que a gente escolhe uma pessoa para se relacionar? Primeiro ponto, você tem que ter temor a Deus e você tem que ter relacionamento com Ele. Você tem que estar conectado com Ele para ouvir o que Ele tem a dizer a respeito daquela pessoa, porque Ele sabe melhor do que você. Às vezes a gente se engana com a pessoa, mas Deus não deixa. Se a gente busca a opinião dele, se a gente busca fazer a vontade dele, Deus não deixa a gente se enganar. O que é de Deus, Ele traz para as nossas vidas. O que não é de Deus, Ele afasta das nossas vidas. Então, o primeiro ponto é esse: você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, porque é Ele quem vai te guiar até essa pessoa, e é Ele que você tem que ouvir, não é mais ninguém, é a Ele. Você pode até ouvir a opinião de outras pessoas, mas no final das contas você vai pegar aquilo que está no seu coração, você vai comparar com o que as pessoas falam, e aí você vai pegar e colocar tudo aquilo diante de Deus para ver o que Deus acha de tudo aquilo, para ver o que é que vai ter que prevalecer. No final de tudo, a última palavra é a dele. Segundo ponto, é muito importante que a pessoa tenha a mesma crença e os mesmos princípios que você. Isso não quer dizer que ela tem que ir na igreja, ela tem que estar dentro da igreja. Não é isso. Ela tem que ter temor a Deus. Se ela tem temor a Deus, ela acredita na Bíblia e ela procura seguir o que está na Bíblia. Os princípios dela estão de acordo com o que está na Bíblia. Se ela é uma pessoa que é obediente a Deus, ela tem temor a Deus, o resto é consequência, vai fazer parte. Ela vai para a igreja porque ela entende o que é uma igreja. Ela entende que lá é o lugar onde ela vai cultuar a Deus. E por isso ela tem prazer em estar lá. Mas isso também não quer dizer que se você conhecer uma pessoa que ainda não tem a mesma fé que você, a mesma crença, é uma pessoa que você tem que manter distância, tem que descartar. É aí que entra o seu relacionamento com Deus. Existem casos de propósitos de Deus que Ele uniu pessoas que não tinham a mesma fé, mas porque Ele tinha um propósito. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Oséias, Ele ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta. Mas, por quê? Porque Ele queria mostrar para o povo de Israel o que eles estavam fazendo. Era o relacionamento de Oséias com essa prostituta, era para ilustrar o relacionamento do povo de Israel com Deus. E esse foi o propósito de Deus, resumidamente falando. Mas foi algo específico ali, porque eles estavam adorando outros deuses. Também teve o caso da rainha Esther, que ela se casou com um rei que não era judeu como ela, e não tinha a mesma fé que ela, pelo que a gente vê no livro de Esther. Mas Deus também tinha um propósito nesse casamento. Ela foi escolhida diante de um concurso que teve de beleza, e ela foi a escolhida do rei. Não foi uma decisão que foi dela, ela foi escolhida. Ela não teve outra alternativa, mas eu creio que tudo foi com a permissão de Deus, que foi Deus que colocou ela ali para libertar os judeus.
também foi um propósito de Deus. Foi uma situação que Deus usou para cumprir um dos propósitos dele. Então, o que eu acho, a minha opinião sobre isso, eu não gosto de ser radical nesse ponto. Não, você não pode se relacionar com uma pessoa que não é cristã, que não tem a mesma fé que você, porque isso é julgo desigual. Eu não acredito nisso. Se você se casar com uma pessoa assim, tudo bem. Tá totalmente errado, porque daí é muito mais fácil aquela pessoa te afastar de Deus do que você aproximar ela de Deus. E aquilo vai gerar muitos problemas na vida de vocês dois. Mas eu acho que enquanto você está conhecendo uma pessoa, eu acho que não é errado, não é contra a palavra de Deus. Porque se Deus tiver um propósito na vida de uma pessoa, daquela pessoa específica, Ele pode usar também um relacionamento para transformar a vida dela. Então é aí que entra o seu relacionamento com Deus. Você tem que procurar saber se você é uma dessas exceções, onde ele tem um propósito através da sua vida, na vida de outra pessoa. Tem pessoas que só vão se converter através de um relacionamento. Já houve muitos casos assim. E que a gente vê pelos frutos que era mesmo de Deus. Só que são pouquíssimos. E é uma coisa assim muito perigosa. É uma coisa que a gente não tem que desejar. O que a gente tem que desejar, que está de acordo com a vontade de Deus, que é o normal, é uma pessoa que tenha a mesma fé que você, e os mesmos princípios. É isso que a gente tem que buscar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar saber se Deus tem algum propósito diferente. A gente não pode se fechar totalmente. Mas isso também não pode ser desculpa para você procurar pessoas que não têm a mesma fé, porque de repente você acha que você é uma dessas pessoas. Não, se Deus tem esse propósito na sua vida, Ele vai te mostrar de muitas formas, antes de você conhecer essa pessoa. E Ele vai colocar uma certeza no seu coração, Ele vai te preparar para isso, Ele vai te moldar para isso. Não vai ser uma coisa que vai te pegar desprevenido, despreparado. É uma coisa que Ele vai te mostrar, você vai ter certeza, convicção de que aquilo é um propósito de Deus. E aí não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas vão achar, pensar, a última palavra é sempre a de Deus. Terceiro, aquela pessoa te aproximar de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Então, uma pessoa que ela ama a Deus em primeiro lugar e ela se relaciona com você, ela vai te incentivar a estar mais perto de Deus, a buscar mais a Deus. Ela não vai achar ruim, ela não vai querer te afastar de Deus, ela não vai querer competir com Deus. Ela vai entender que Deus é o seu primeiro amor, é o primeiro lugar na sua vida, acima de tudo, e assim é na vida daquela pessoa também. Então, Deus sempre vai estar acima de todas as coisas. O quarto ponto é, nós como humanos, não é só tudo espiritualmente falando, mas como seres humanos, nós temos que encontrar uma pessoa que atrai a gente, porque nós somos carne. Então, assim, pode ser que aquela pessoa não seja bonita para os outros, pode ser que aquela pessoa não seja aquilo que você sempre sonhou, aquele ícone de beleza, seu tipo ideal, mas para você, aquela pessoa vai ser bonita, você vai olhar para ela e você vai sentir uma atração por ela, você vai sentir aquela coisa de pele mesmo. Porque não tem como você se casar com uma pessoa que você não tem nenhum sentimento amoroso, que você não tem atração nem nada. Como que você vai se relacionar com uma pessoa assim? Essa não é a vontade de Deus. Então, a pessoa que Deus tem pra gente é uma pessoa com quem a gente sente um interesse, a gente se sente atraído e a gente olha pra ela e pra gente aquela pessoa se torna a pessoa mais linda do mundo. Mesmo que não esteja de acordo com os padrões de beleza. Pode ser gordo, magro, loiro, moreno, não importa. Aquela pessoa para você vai ser a mais bonita. E beleza, um dia acaba. A gente não pode basear nossa escolha apenas nisso. Então, às vezes a pessoa nem é tão bonita, mas ela tem qualidades que assim, que você admira muito e que quando você olha para aquela pessoa, você se encanta com ela. Você sente algo assim que você não consegue explicar. Aquilo te atrai. E os seus planos,
as ideias, os projetos de vida que vocês têm, tem que bater. Às vezes a pessoa quer ter 10 filhos e a outra não quer ter nenhum. Então é uma coisa que vai interferir no relacionamento, vai dar problema e pode ser que os dois nunca cheguem num acordo. Às vezes a profissão da pessoa é uma profissão que a outra não aceita de jeito nenhum. É uma profissão que ela tem que viajar muito e a outra não pode acompanhar. Às vezes é uma profissão que ela não entende. E aquilo são coisas que, assim, não tem como mudar depois. Tem muitas coisas que não tem como mudar depois do casamento. Por isso você precisa ver isso antes de se casar com uma pessoa, para que aquilo não venha interferir depois, não venha ser problema na vida de vocês. É importante saber tudo isso antes de se relacionar com a pessoa, principalmente, para que você saiba onde você está pisando. E se você, depois de tudo isso, você ainda não consegue entender por que é tão difícil para um cristão sair, conhecer uma pessoa que está interessado e não querer nem beijar, nem nada. Apenas conhecer, para ir com calma, fazer as coisas com calma. Se você ainda não consegue entender isso, pede para Deus te mostrar, abrir os seus olhos para que você possa enxergar da forma como nós enxergamos, da perspectiva de Deus. Porque essas coisas não são sem fundamento, não é coisa de outro mundo, não é coisa de antigamente dos nossos avós, bisavós, tataravós, não é. São princípios que quem segue é abençoado, quem não segue acaba tendo problemas. Isso é uma coisa óbvia, é só você parar para pensar, não precisa nem da Bíblia para você refletir em tudo isso. Se você for um pouco inteligente, você parar para refletir em tudo isso e na sua vida, na vida de outras pessoas que cometem esses erros, pessoas que vivem dessa forma diferente do que a Bíblia diz, você vai ver como que Deus tem razão nessas coisas que Ele nos instrui. Vale muito mais a pena você abrir mão de coisas que parecem boas ou incertas, que você não sabe onde vai dar, e sofrer um pouquinho no presente, do que você quebrar a cara feio lá no futuro e descobrir que os seus erros já não tem mais volta. Pensa um pouquinho e não deixa de falar com Deus, de conversar com Deus, de enxergar Ele como um amigo mesmo. Falar para Ele tudo que você sente, tudo que você pensa. Tenho certeza que Ele vai te mostrar, Ele vai responder cada uma das suas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida.